Muito obrigado. Vereador Pastor Edson, eu não tenho uma visão completa aqui se a mesa está aí. Eu estou vendo Vossa Excelência, não sei se o presidente Marcos está por aqui perto, se o pastor Bira também está aí perto, porque eu gostaria de me dirigir à mesa, tá certo? Se não estiverem, Vossa Excelência, por gentileza, encaminhe depois a minha fala a eles. Para manifestar a minha preocupação com relação à seguinte situação. Em várias oportunidades, eu dei aula durante 16 anos na Faculdade de Direito, na cadeira de Direito Constitucional, o que significa que eu estudei um pouquinho de Direito Constitucional. Então, ocasionalmente, quando eu tenho a oportunidade de alertar colegas de que determinado projeto de lei é inconstitucional e fundamentos com as razões, algumas vezes eu ouço eles dizerem: mas isso foi aprovado na cidade X, foi aprovado na cidade Y, então não tem problema, ou coisa desse tipo. E paciência, cada um tem o seu modo de ser. Nós tivemos, na legislatura passada, a oportunidade de votar um projeto de lei que mexeu com o zoneamento e criou aí corredores comerciais na cidade de Bauru. Entre outros, estabeleceu que na Avenida Comendador José da Silva Marta seria possível instalar comércio num determinado trecho da avenida, já voltado para o Jardim Estoril 2, porque a avenida divide o Jardim Estoril 1 do Jardim Estoril 2. E o Jardim Estoril 2 tinha uma convenção de compra. Quando foi lançado o loteamento, o contrato especificava que quem comprasse um lote ali tinha a garantia de jamais ter algum comércio como vizinho. Por quê? Porque ele era estritamente residencial. Pois bem, naquela ocasião eu fiz o alerta de que determinadas convenções precisam ser respeitadas, não podem ser atropeladas. Mas havia interesses maiores, pressões inclusive em cima disso, e eu não sei se a própria municipalidade ou não acabou conduzindo o processo, e é bom que isso sirva de alerta a todos, inclusive para a atual prefeita, de que esse negócio de fazer reuniões públicas, né, para atender determinadas determinações legais de que precisa submeter, é o caso do plano diretor, aí, que tem que ser submetido a diversas reuniões públicas, etc., é preciso que isso seja feito verdadeiramente, e não para inglês ver. Não é reunir meia dúzia de pessoas num lugarzinho qualquer, fazer uma ata, que depois isso não se sustenta. O resultado disso aí, essa lei foi aprovada com um único voto contrário, o meu. E houve, posteriormente, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, pela Procuradoria-Geral de Justiça. E essa lei acabou de ser julgada agora, há pouquíssimo tempo. Foi julgada e foi dada por inconstitucional. A lei toda foi dada por inconstitucional. E os fundamentos da inconstitucionalidade estão elencados na decisão e, entre outras, é o problema das audiências públicas e da falta de respeito àquilo que era convencionado entre os compradores dos lotes. Pois bem, eu tive o cuidado de ler a decisão. O Ministério Público fez um parecer em mais de 20 laudas favorável à declaração de inconstitucionalidade, e o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, que reúne os 20 desembargadores mais antigos do tribunal, por unanimidade, declarou inconstitucional essa lei de Bauru. Eu tive o cuidado de ler todo o acórdão do Tribunal de Justiça,
para verificar se ele tinha modulado a lei. O que a gente chama de modular a lei? É dizer os efeitos dela, o que vai acontecer. Né? Como que fica? Derruba tudo, quem está pode ficar, mas quem ainda não entrou não pode. Qual é a decisão? E o Tribunal de Justiça silenciou, não disse nada nesse sentido. A Prefeitura recorreu, fez 2 recursos, um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Os 2 recursos foram recusados pelo Tribunal de Justiça. E aí a Prefeitura entrou com um agravo, pedindo que fosse recebido esses recursos. Esse tipo de agravo, em vias de regra, não tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, o tribunal pode até dar efeito suspensivo, mas eu desconfio que o fato de eles já não terem modulado a lei provavelmente vai levá-los a não dar efeito suspensivo. Se não der efeito suspensivo, a mesa diretora tem a obrigação de declarar a lei como inconstitucional, que já foi, e retirá-la do ordenamento. E aí vai ter que resolver. A Câmara e a Prefeitura vão ter que resolver o que vai acontecer naquela região. Eu estou alertando a mesa porque há um prédio em construção, um prédio comercial enorme, grande, com 3 andares, ali nesse local. E esse prédio, inclusive, ele está em fase final de conclusão. O que significa que, se não tomar uma providência rápida, ele pode ser concluído, a Prefeitura dá o alvará de funcionamento, eles marcam a inauguração, lotam o prédio de mercadoria, e aí, se o Tribunal de Justiça realmente mantiver a decisão, não vai poder funcionar. E aí eu quero ver como é que ficam os eventuais processos de indenização, de prejuízo, etc. e tal, que pode ocorrer. Então, é bom a mesa diretora se debruçar sobre isso o mais rápido possível, consultar quem que já consultou o consultor jurídico, mas eu sugiro que consulte quem mais puder para poder saber que tipo de decisão deve ser tomada. É uma decisão que compete à mesa diretora. Então, estou fazendo esse alerta a Vossas Excelências para que conversem entre si e tomem uma decisão. Muito obrigado pela oportunidade de falar.